6 verdades que vão sabotar a sua aprovação até você entendê-las. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Aqui eu te mostro o caminho para você fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovada no Enem Vestibulares. E nesse vídeo vou compartilhar com você 6 verdades que talvez sejam um pouco difíceis de ouvir, mas que são importantes porque enquanto você não entendê-las, elas vão sabotar a sua aprovação. Então bora ver quais são. Verdade número 1. Xingar e falar mal do Enem só vai tornar a sua preparação mais difícil. Talvez isso sirva para 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque o que eu mais vejo é vestibulando, xingando e falando mal do Enem. E eu entendo e eu acho que tem várias críticas que são extremamente válidas. Mas qual é a forma que você tem hoje para ingressar numa universidade pública? É através do Enem, não é? O processo seletivo é o Enem. E aí, se você fica xingando e falando mal do Enem, o que acontece? Você cria uma resistência muito grande, você cria ranço. Eu ouvi falar esses dias que ranço não está em uso mais, mas a verdade é essa, você cria ranço, você fica agoniado com aquilo, você quer distância daquilo, porque você tá só pensando o quão injusto é, o quanto que aquilo ali não é de conhecimento de ninguém, o quanto que deveria ser outra forma para ingressar na faculdade. E aí você gasta tanto tempo pensando nisso que você perde tempo de estudo, ao invés de estar ali se preparando. Gente, é o que é. O Enem tá aí. Hoje, a forma de ingressar na universidade pública é através do Enem. Talvez ano que vem, nos próximos anos, a coisa mude, mas hoje é isso. E eu não tô falando que você não pode ter as suas críticas, que você não pode, trazer à tona esse assunto, porque isso é importante, a gente precisa debater e discutir as coisas, mas ficar o tempo inteiro falando mal do Enem, falando que é um inferno, falando que é injusto, falando que é a pior prova do mundo, isso só vai fazer com que a sua preparação se torne mais difícil, ao invés de simplesmente aceitar é o que é hoje. Para você ingressar na universidade que você quer, você precisa passar pelo Enem, então aceita isso e segue em frente. Não fica o tempo inteiro falando mal, porque isso vai tornar a sua preparação muito mais difícil. Porque aí você vai ficar com aquela raiva no coração, sabe? Você vai ficar, ai, nossa, que saco, não deveria ser assim. E toda essa revolta, como eu disse, ela é importante em alguns casos, mas pra você que quer passar na faculdade e a forma de ingressar é através do Enem, isso não é interessante pra você, isso vai sabotar a sua aprovação. Então tome muito cuidado com isso, pare de xingar e falar mal do Enem. Se serviu pra você, já deixa o seu like aqui no vídeo. Verdade número 2, ficar culpando os outros por você ainda não ter passado no vestibular te mantém estagnado. Eu vejo muito vestibulando fazendo o seguinte, talvez você já tenha visto alguns vestibulandos fazendo isso também, ou talvez você já até tenha feito. Lembrando que aqui eu não tô para criticar ninguém, eu estou trazendo algumas verdades que eu observo, coisas que precisam ser mudadas para você conquistar a sua aprovação, para você ter um ano de preparação mais leve, mais tranquilo e para você alcançar o seu objetivo final, que é passar no vestibular, tá? Então é para trazer a consciência pra gente promover mudanças. Mas aí vamos lá, talvez você já tenha visto isso, o vestibulando falando assim, não, mas também com a professora de redação que eu tive, como que eu ia passar? É claro que eu não ia bem, né? O cursinho que eu fiz é muito fraco. Foi por isso que eu não passei. Porque eu não passei porque os meus pais não me apoiam. Eu vejo alguns vestibulandos nessa situação, o tempo inteiro culpando os outros pela não aprovação. Só que isso só te mantém estagnado, porque se a culpa é do outro, o que você pode fazer com relação a isso? Nada, você fica ali, de mãos atadas, sem conseguir fazer nada, porque você vai fazer o quê? Você é vítima daquela situação. Então, isso vai te manter no mesmo lugar, não tem nada que você possa fazer. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa de ficar culpando os outros. E aí, talvez nesse momento você esteja pensando, beleza, então eu vou assumir, né? A culpa é minha, é isso que você está falando, não é, Cláudia? Que a culpa é minha? Não. A culpa também não é sua. A responsabilidade mas a culpa não. A culpa é algo que só te mantém estagnado porque te coloca em uma posição de vítima da situação. Já viu aquela pessoa que fica assim, não, a culpa é minha. A culpa é minha mesmo disso ter acontecido. A culpa é minha de não ter passado no vestibular. Essa pessoa, ela tá pronta para agir, para mudar a situação, para conquistar a aprovação esse ano? Não tá. Não tá, por quê? Porque ela tá ali como vítima da situação. Coitadinha de mim, pobrezinha de mim, eu não passei, não deu certo, a culpa é minha. Isso não dá. Quem é inscrito aqui no canal não vai ter essa postura, não. Você vai assumir a responsabilidade. Olha, eu não passei no vestibular, a responsabilidade é minha. Então, o que eu vou fazer diferente melhor esse ano?
O que eu vou fazer para mudar esse resultado, para ter um resultado melhor esse ano, para acertar mais questões, para tirar uma nota melhor na redação? É essa postura que você tem que ter diante da situação. Então, para com essa de ficar fazendo o jogo da culpa. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Você se identificou com isso? Você tem feito isso? Você tem culpado outras pessoas? Ou você já viu alguém fazendo isso? Me conta aqui nos comentários. Verdade número 3. E essa daqui eu vejo a maioria dos vestibulandos fazendo. Tanto que na aula da mentoria em que eu falo sobre isso, todo mundo fala, nossa, eu faço isso, preciso mudar, preciso melhorar. Que é o quê? Fugir dos seus sentimentos. E fugir dos seus sentimentos só sabota a sua aprovação, porque você acha que você tá fugindo, você acha que você tá lidando com aquilo ali bem, jogando pra baixo do tapete, pegando aquela insegurança que você tem, jogando pra baixo do tapete, pegando aquele medo de não passar, jogando pra baixo do tapete, jogando aquele nervosismo pra fazer prova pra baixo do tapete e você acha que tá tudo resolvido. Não, Cláudia, tranquei, tá bem, vou fingir que nada tá acontecendo e seguir o ritmo aqui dos estudos, seguir na minha preparação. E aí o que eu vejo acontecendo? Chega na hora do simulado, chega na hora da prova, todos esses sentimentos vêm à tona, porque você não consegue segurar mais. Porque o momento da prova é um momento de uma alta carga emocional. Então é claro que esses sentimentos vão fazer assim, bum, né? Eles vão explodir ali dentro de você e você não vai ter pra onde fugir mais. E é aí que eu vejo o vestibulando colocando tudo a perder. Porque aí dá branco na hora da prova, aí dá uma crise de ansiedade, aí vem aquele nervosismo gigantesco, você se esquece de tudo que você estudou, você começa a mudar a alternativa porque você tá insegura demais e tudo isso faz o quê? Faz com que você se afaste da aprovação. Então para de fugir dos seus sentimentos. Você identificou que tá sentindo uma ansiedade, tá sentindo um nervosismo, uma insegurança? Bora lidar com isso. Aqui no canal, por exemplo, tem vários vídeos sobre isso. Então vai se preparar mental e emocionalmente. Isso faz parte da sua preparação para o vestibular. Você precisa estar conseguindo lidar com os seus sentimentos. Faça uma terapia, busque ajuda, busque recursos, ferramentas. Já falei, aqui no canal tem muita coisa para te ajudar para lidar com esses sentimentos e isso não sabotar a sua aprovação no Enem vestibulares. Então para de fugir, porque fugir dos seus sentimentos só vai sabotar a sua aprovação, porque esses sentimentos vão crescer aí dentro de você e aí vai ficar muito mais difícil controlar qualquer coisa que você está sentindo e lidar com tudo isso. Verdade número 4, se você não cuidar dos seus pensamentos, eles podem acabar com a sua chance de ser aprovado no Enem vestibulares. O pensamento é a origem de tudo. Se você está o tempo inteiro pensando, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, é muito concorrido, isso nunca vai dar certo. Isso não é pra mim. O que vai acontecer? Você vai se afastar da aprovação. Isso só vai te colocar mais distante. Tudo vai parecer muito mais difícil. E aí você começa a se sabotar no meio do caminho. É aí que você começa a procrastinar. É aí que você senta pra estudar, mas você não consegue render porque você tá o tempo inteiro pensando que você não consegue. E aí isso cria um bloqueio para o seu aprendizado. Isso cria uma neblina ali na sua frente. Você não consegue absorver o conteúdo, por mais que você esteja estudando, por mais que você esteja dedicando tempo. Então tome muito cuidado com os seus pensamentos. Você precisa adquirir habilidades para lidar com esses pensamentos e conseguir sair disso, porque ficar o tempo inteiro pensando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, só vai sabotar a sua aprovação, vai te colocar mais e mais distante daquilo que você quer. Então, quais são os seus pensamentos hoje? Eles te aproximam ou te afastam da aprovação? Se eles estão te afastando, tome cuidado, você precisa agir para cuidar desses pensamentos, para mudá-los de uma forma que você consiga se aproximar da aprovação. Verdade número 5, já estamos na 5ª e eu quero saber o seguinte, alguma das verdades que nós já conversamos até agora já fez virar a chavinha aí, já gerou valor para você? Então você deixa a sua curtida aqui no vídeo, hein? Essa curtida é extremamente importante, que é o feedback que eu tenho. Cláudia, tá bom, tá fazendo sentido aqui pra mim. Mas bora pra verdade número 5. Se libertar do passado é fundamental para a sua preparação e para a sua aprovação no vestibular. Olha só, vê se isso aí tá acontecendo com você. Você já fez o Enem 3 vezes e não passou. E aí você tá indo para o 4º ano de estudos e você tá pensando, nossa, mas eu já tentei 3 vezes e não passei. Já tentei e não consegui. E aí? E se eu não passar de novo?
se eu não conseguisse acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, eu mudar alternativas e acabar errando e não conseguir. Isso está acontecendo com você? Quando você pensa em estudar, você fica se lembrando das não aprovações anteriores, da frustração, do medo, da insegurança que você sentiu. Isso tudo é um sinal de que você está presa no passado, que você está o tempo inteiro ali pensando naquilo que não deu certo, naquilo que você não conseguiu, em todo o esforço que você colocou ali para conquistar a aprovação que não deu certo, que foi frustrado. E eu entendo que isso dói. Eu entendo isso vir à tona, mas você precisa se libertar do passado. Porque enquanto você estiver presa no passado, você vai revivendo aquilo ali, você vai trazendo o passado para o seu presente e aí você vai acabar tendo o mesmo resultado. Tenha uma coisa em mente, se você muda os seus pensamentos, se você muda os seus sentimentos, as suas ações, não tem como você ter os mesmos resultados. É por isso que eu sempre falo que o que você precisa fazer num primeiro momento é fazer uma engenharia reversa. Peraí, eu não passei no vestibular. Quais foram as minhas ações? Quais foram os meus sentimentos? Quais foram os meus pensamentos? Por que eu não passei? O que aconteceu? E aí você vai saber exatamente o que precisa mudar. Em que você precisa fazer algumas alterações ali, alguns ajustes. Então tenha essa clareza e se liberte do passado. Você não tinha todos os recursos e ferramentas que você tem hoje. E use o passado como fonte de aprendizado para você fazer diferente e melhor esse ano. Então, bora se libertar disso, deixe o passado no passado. E por fim, verdade número 6. A sua confiança depende das suas ações. Teve uma aluna que falou assim comigo: Cláudia, eu tenho uma prova para fazer, era um vestibular específico, com prova própria, né? E aí ela falou assim, mas eu não tô querendo fazer, porque eu tô com zero confiança. Não me preparei para essa prova, eu não estudei exclusivamente para ela. Eu tô muito mais focada e dedicada aqui pro Enem, então acho que é melhor eu não fazer. Eu paguei minha inscrição e tal, mas eu tô achando que é melhor eu não fazer. E o que eu falei com ela foi o seguinte, e isso vale para você também, tá? Esperar a confiança vir para depois agir é um erro muito grande, porque confiança nasce da ação. Quanto mais você age, mais confiante você se sente. Por que é tão importante você fazer simulado? Não é só para você treinar o seu conhecimento, é para isso também. Mas sabe em que o simulado mais te ajuda? A nutrir a sua confiança. Porque você já fez aquilo, na hora que você vai fazer a prova, você já fez aquilo várias e várias vezes. Você já está preparado para aquilo, então você aumenta a sua capacidade de sentir confiança no momento da prova. Então, quanto mais você age, melhor. Na dúvida, faça. Ah, mas eu não estou preparado. Eu falei com ela, vai fazer a prova. Vai fazer a prova. O que você tem medo? Você já pagou a inscrição. Vai lá e faz. Por quê? Porque se você for fazer de novo, você já vai estar mais confiante. Porque você já fez uma vez, você já adquiriu conhecimento, você já adquiriu informação, você sabe como que é. Quanto mais a gente tem essas experiências, melhor. Então não deixe isso te travar. Não fique aí de braços cruzados esperando a confiança aparecer, porque não vai. Confiança depende de ação. Então, se você quer se sentir mais confiante, você precisa agir, você precisa colocar a mão na massa. Agora, me conta um negócio aqui. Façamos pelas 6 verdades. Eu quero saber qual dessas 6 verdades mais fez sentido para você, que era aquilo que você precisava ouvir e que fez mudar a sua perspectiva. Me conta aqui nos comentários, isso faz parte do seu aprendizado. Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, então você está aqui assistindo o vídeo, você está absorvendo o conteúdo, você está aprendendo as coisas, e para você fixar isso, comentar, escrever, anotar, faz toda a diferença. Então, deixa aqui nos comentários qual dessas 6 verdades mais fez sentido aí pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga que vai tirar valor do que a gente conversou aqui também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.